Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Pega a sua Bíblia aí. Se você não a tem no papel, pode ser eletrônica mesmo. Vocês estão falando do tema que está ardendo no meu coração desde o ano passado, que é sobre restituição. E eu quero começar num texto clássico de Joel, capítulo 2, e depois vou deixar com vocês 4 princípios que a palavra de Deus nos garante no que diz respeito à restituição. Vamos começar aqui por Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 12. Onde a palavra de Deus diz o seguinte. Joel 2,12. Aqui é moderno, né? Já está na tela ali, ó. Os caras são rápidos ali. Então eu vou ler ali na tela para ficar na versão que você está vendo aqui no telão também. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim. Na minha versão diz: convertei-vos a mim. Voltar para Deus é converter-se a Ele. De todo o coração, com jejum, lamento e pranto. 13. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal. Arrependam-se e não enviará a desgraça. Verso 14. Talvez ele volte atrás. Arrepende-se e ao passar deixe uma bênção, ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, reúnam todo o povo. Consagrem uma assembleia, uma reunião solene, né? Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento. Que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, dizendo: poupa, Senhor, o teu povo. Senhor, não entregues a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações, porque diriam entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Deus falando de provisão para nós, para este novo ano. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. A sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Diga aleluia. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens do deserto estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira já estão carregadas. Ó povo de Sião, ó povo da comunidade da graça de São Bernardo do Campo, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas. Até choveu hoje aqui, ó. As chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as da primavera como antes fazia.
As eiras ficarão cheias de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Vou compensar vocês pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. E vocês comerão até saciarem e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de vocês. Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. 28. Depois disso, ainda mais derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos, suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Vamos aplaudir ao Senhor por esta promessa, por esta profecia. Glória a Deus. E o verso 25, que nós passamos por ele pode voltar no 25? Tem a promessa. Esse vou compensar, eu não sei que versão é essa, mas na versão mais comum diz assim: restituir-vos-ei os anos consumidos. Olha lá. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Quero te fazer uma pergunta. O que é que antecede uma restituição? Presta atenção na matemática aqui. Para que haja a restituição de algo, o que é que tem que ter? O que é que antecede isso? O que é que provoca a restituição? A restituição é uma consequência de algo que aconteceu antes. O que é este algo que acontece antes da restituição? Perda. Portanto, para que haja restituição, tem que haver perdas. Quantos aqui já experimentaram perdas, no plural, na sua vida? Então você é candidato a experimentar restituição. Não existe restituição se não houver prejuízo, se não houver perda. E muitas vezes a vida e o Deus que nós cremos, Ele até permite que haja na nossa vida algumas perdas. Você pode fazer tudo certo. Presta atenção, é louco esse raciocínio. Você pode fazer tudo certo e mesmo assim dá errado. Quantas vezes você já fez um negócio tudo certo? Você combinou tudo direitinho, você empenhou a sua palavra e cumpriu-a totalmente. E você falou, vai dar tudo certo. E deu errado. Porque a outra parte não cumpriu o que ela prometeu. A vida é assim. Nós acabamos este final de ano de passar por uma situação assim. Nós ficamos meses, eu e a Anice, amargando um prejuízo de algo que nós fizemos tudo certo e deu errado. E nesse processo todo eu me estressei, eu fiquei bravo, eu orei, eu reclamei, eu fiz de tudo e nada mudava. Eu pressionei, eu ameacei, lembrei a pessoa do que ela prometeu e não cumpriu, nem confiança me dava. Aí chegou um dado momento que nós fizemos um pacto. Não vamos reclamar mais. Já orei, já falei, Deus já sabe da minha causa, Deus já está vendo a minha injustiça, a partir de agora eu vou dar graças. Vou mudar a estratégia.
começamos a dar graças. O ambiente em casa mudou, nós ficamos mais tranquilos e a vida foi seguindo. Mas nada mudou. Mas nós mudamos. A situação não mudou. E era uma questão muito importante para nós. Estava nos afetando bastante. Não vou falar muitos detalhes, porque internet hoje sabe como é que é, né? Espero que ela ouça isso, essa pessoa, e o Espírito Santo revele para ela que é ela. Mas então a vida seguiu. Os meses se passaram e nada mudava, mas nós mudamos. Vou dando alguns segredinhos para você aqui da minha vida, tá? É uma conversa. O pregador não veio hoje, veio o cara para dar uns toques para você aqui, da como é que a vida é na real. Há circunstâncias, há coisas que Deus não muda. Você ora e as coisas não mudam. Mas Ele muda o mais importante, Ele muda você. E aí você começa a enxergar a coisa de um outro prisma. Você descansa. E aí o tempo foi passando. E a situação não mudando. Mas eu havia mudado, a Anice também. E quando um queria reclamar, lembrava o outro e tal, e seguimos em frente. E olha que interessante, Deus usou aquela situação de injustiça, olha que louco isso, de injustiça que nós sofremos, porque nós fizemos diante de Deus tudo certo, porque eu não gosto de deixar rabo para trás em nada. Se eu empenhar minha palavra, eu me mato, entre aspas, mas eu cumpro. E eu fiz isso. E a injustiça, e sofrendo a injustiça. E nada mudando. Sabe o que Deus fez? Ele não mudou essa situação aqui. Ele restituiu, dando-nos uma outra oportunidade para algo infinitamente melhor do que aquilo que estávamos vivendo. E hoje de manhã, quando eu estava pensando aqui, orando sobre o que eu ia falar aqui hoje, eu falei, bom, se eu só der esse testemunho lá e a galera captar o negócio, já valeu. Então o que é que aconteceu? Deus não mudou o coração dessa pessoa. E eu orei, muda, Eu peguei todo o meu arsenal, Ismael, e metralhei. Falei, agora vai, esse aqui vai, essa bala vai. Não dava. A outra bala também não dava, nada, nenhuma bala. Deus não mudou a situação, não mudou a pessoa. Ele abriu uma outra porta e restituiu algo para muito melhor, muito mais abundante, porque a restituição de Deus, ela é provocada quando há uma perda. Se você está experimentando uma perda ou experimentou uma perda, fique tranquilo, pare de murmurar, de reclamar, vai por mim, não faça o que eu fiz, eu perdi tempo nisso. Comece a louvar a Deus, olhar as promessas de Deus, comece a tomá-las nos seus lábios e confessar diante de Deus que Ele vai restituir. E acabamos de tomar posse desta bênção no começo deste ano. No dia, a Anice fez aniversário no dia 19, dia 20 nós tomamos posse desta bênção que Deus nos deu. Maravilhoso. Eu fico no lugar que eu estou lá, entendeu? Eu fico assim, falando, não é possível, meu. E hoje de manhã me caiu a ficha, Marcão. Deus fez como fez com Faraó. Ele endureceu o coração daquela pessoa, para ela não cumprir o que ela queria, o que ela tinha prometido, porque Deus queria me dar algo melhor. E se ela tivesse cumprido o que ela prometeu, eu teria permanecido lá. Você entendeu ou não? Deus moveu tudo. Deus moveu tudo. Então eu quero vir aqui nesta noite para dar esse testemunho para você e dizer para você: não reclame.
A murmuração atrai demônios, atrai perturbação, atrai desconforto, atrai insegurança, atrai estresse. O louvor e a gratidão atrai os anjos, atrai a presença de Deus, atrai a abundância, atrai a alegria, atrai a paz. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças. E quando a restituição vem, Joel 2,25 diz: restituirei em dobro. E Isaías 61,7, põe para mim na tela aí, por favor. Isaías 60, vou largar meu esboço para lá. Deixa quieto, né, Marcão? Tá tudo anotado ali, mas deixa quieto. A conversa tá boa, não tá? Maitê, tá indo bem? Ismael, pode ir por aí? Tranquilo? Depois, se tiver alguma coisa teológica aí, vocês corrigem. Olha lá, olha o que diz lá. Declara comigo, por favor. Isaías 61,7. Em lugar... Na vossa não, põe na primeira pessoa aí, puxa para você, pô, que isso? Vamos lá, na primeira pessoa, vai lá. Em lugar da minha vergonha, terei o quê? Dupla honra. Fala pro seu irmão do seu lado que ele não ouviu, ó. Você vai ter dupla honra, fala para ele. Você vai ter dupla honra. Passou vergonha, foi injustiçado, foi passado para trás, fica tranquilo. Haverá honra dobrada. Haverá honra dobrada. Em lugar da afronta, foi afrontada. Aí eu fui afrontada, eu não aguento mais, eu vou reagir. Não reaja, morto não reage. Não reage. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, não é para o céu, é para agora. Tereis o dobro e tereis perpétua alegria. Então, quando você confia em Deus, e voltando à questão da restituição, todos nós chegamos neste mundo por causa do pecado com uma bagagem enorme de perdas. Porque o inimigo veio senão a matar, roubar e destruir. Então todos nós nascemos neste mundo sendo roubado. Roubado a nossa paz, a nossa alegria, a nossa eternidade, nossa saúde, nossa família. É roubo para todo lado. Então, quando você tem uma experiência com Cristo, e agora eu vou dar para você pontualmente os 4 passos para você ter uma vida de restituição. Você pode anotar aí? Agora sim, vou ativar o esboço que está aqui na minha cabeça. 4 princípios que provocam, que deflagram a restituição. Se você praticar isso, bum! A restituição vai acontecer. Primeiro deles, arrependimento e confissão. Enquanto você não se arrepende e não confessa, não haverá restituição. Enquanto você não arrepende e não confessa, não haverá restituição. Êxodo capítulo 30. Põe para mim na tela, por favor. Êxodo 30. Não, perdão. Este arrependimento e confissão é o Joel que eu li. Convertei-vos pela minha repreensão. Convertei-vos. Então, enquanto você não confessa, porque enquanto você não confessa e abandona o seu pecado, os céus estão de bronze sobre você. A oração não sobe. Não passa do teto. A partir do momento que você se arrepende de confissão e confessa, então Joel 2, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei abundantemente sobre vós o meu espírito, diz lá também Provérbios e Joel capítulo 2, olha lá, convertei-vos. Então, primeira coisa. Segunda, agora sim, segunda.
obediência, retorno à obediência e fidelidade a Deus. Agora sim, Êxodo capítulo 30, versículo de 1 a 3. A restituição está atrelada à obediência e à fidelidade às instruções de Deus. A restituição, ela é resultado. Resultado de quê? Do arrependimento e confissão, e depois da obediência, da volta à obediência. Se você está vivendo debaixo de desobediência, você está emperrando a restituição. Quando você começa a obedecer, que nem eu estava fazendo, ao invés de reclamar, brigar e pressionar, eu estava fazendo errado. A hora que eu voltei à obediência à palavra, de dar graças, de abençoar, de falar bem, as coisas mudaram. Êxodo capítulo 30, versículo 1, olha lá. Ó. Diz assim: no futuro, quando vocês experimentam... Dá para pôr a NVT aí? Você consegue? Nova versão transformadora? Para a gente ficar na mesma página aqui? Então não é... Está no verso 1 esse? Vamos bem, vamos aí. Construam um altar de madeira de acácia para queimar... Perdão. É Deuteronômio. Por isso está diferente a versão. Deuteronômio 30. É bonito esse texto também, mas não é esse. Deuteronômio 30. Eu não conhecia esse texto não, fiquei vibrando lá. Ó, no futuro, quando vocês experimentaram todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas essas instruções a sério. Deus está prometendo levar o povo para a terra de Canaã, aí, ó, no futuro, quando vocês chegarem lá. Verso 2 agora. Se na ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, olha a obediência aí, seu Deus, lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, a todos os mandamentos que hoje lhes dou, verso 3, então o Senhor, seu Deus, restaurará, restituição, a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Então, primeiro é arrependimento e confissão. Segundo é o retorno à obediência de Deus. Terceiro, esse é maravilhoso. Oração e intercessão. Jó 42:10. A restituição, ela está atrelada. Ela acontece como resultado quando você começa a orar e a interceder. Por que orar e interceder? Porque uma coisa é diferente da outra. A oração você pode fazer por você mesmo. Quando é para o outro, é interceder. Interceder é você se interpor entre duas pessoas. É você vai diante de Deus orar por outra pessoa. Isso é intercessão. A oração é por você mesmo. Então, um dos pré-requisitos para a restituição é a oração por você e a intercessão pelo outro. No caso aqui de Jó 42:10, olha o que aconteceu. Enquanto Jó ficava ali se justificando o tempo todo, reclamando, se fazendo justo, e falando com Deus, e colocando os seus argumentos, nada mudou. De repente, Deus vem no capítulo 38 de Jó e começa a fazer perguntas para ele. Acho que são 78 perguntas que Deus faz para Jó, do 38 até o 42. Mais de 70 perguntas. Então Jó se cala, para de reclamar, para de justificar e só fica ouvindo Deus. Aliás, deixa eu dar uma dica para você aqui. Por muito tempo na minha vida, eu achava que orar era eu falar. Então eu era performático. Eu falava, bom, vou orar 1 hora hoje. Eu começava, dava 15 minutos e tinha acabado o assunto. Aí eu começava a orar pela Indonésia, pela China, pelos povos pelo Lula. Eu começava a inventar aí.
Até que eu descobri, e não faz muitos anos não, eu descobri que a oração é mais audição do que falação. Oração é comunhão, é você sentar diante de uma pessoa e conversar com ela. E é insuportável você sentar diante de uma pessoa, Marcão, e a pessoa falar 2 horas sem parar. Ninguém aguenta isso. Só se você for um terapeuta que ganha muito bem, e aí você deixa falar mesmo. Porque o terapeuta tem uma chavinha aqui dentro, desliga, né? Vai, fala aí. Eu descobri que orar é ouvir. Como é que você descobriu isso, Osmar? Lendo a Bíblia. Lê a Bíblia que você vai saber muita coisa. Eclesiastes capítulo 5. Diz assim, 5:1. Põe para mim na tela aí, já que eu estou sentado aqui mesmo, tranquilo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Olha lá. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz. E o quê? Ouça com atenção. Age mal quem apresenta as suas ofertas a Deus sem pensar. Verso 2. Não se precipite em fazer promessas, nem apresentar questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você está na terra. Portanto, fala para o seu irmão do seu lado aí, fala pouco. Quer se dar bem? Fala pouco. Na outra versão diz assim, sejam poucas as tuas palavras. Ouça mais e fale menos. Amanhã, quando você for orar no seu momento de primícias, senta assim e não fala nada. Fala, bom dia. Pai, estou aqui. O que o senhor tem para me falar hoje? Abre a Bíblia e começa a ouvir Deus falar. E Ele vai falar com você. Anota o que Ele fala e pratica o que Ele fala. Você vai se dar muito bem na sua vida. Enquanto Jó ficou falando, Deus falou, tá bom, vai aí. Aí Deus se invocou uma hora no capítulo 38 e falou assim, bom, Jó, seguinte, cinges tu como homem e me responde agora. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam? E Deus começou a falar dos mistérios com ele. Jó falou, calma, agora você vai ouvir. E Deus, 78 perguntas. Aí Jó parou. Chegou no verso capítulo 42, o Odemar fez até a música para ajudar a gente a lembrar. Antes eu te conhecia, Sol maior, por favor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E Jó diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu vejo, agora que eu te vejo com os meus olhos, eu me arrependo e me abomino no pó e nas cinzas. E ele diz assim, fala-me e eu te ouvirei. Aí Deus falou para ele, você quer restituição de tudo? Quantos querem restituição de tudo aqui na vida? Então Deus deu a dica para Jó. Comece a orar e abençoar os seus amigos. Que Jó estava com bronca dos amigos dele, né? Que os caras vieram pressionando ele, mostrando os erros dele, ele não queria saber dos erros dele. Os caras apontavam o dedo para ele, ele estava na bronca. Mas quando ele começou a orar, depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restituição e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Então, se você quer ter restituição, você precisa se arrepender e confessar. Você precisa obedecer o que Deus fala. E você precisa orar por si mesmo e interceder pelos seus amigos. E o quarto é confiar nas promessas de Deus. E as duas promessas que eu já citei para você, uma é Isaías 61:7, e agora eu vou encerrar aqui com
com Zacarias 9:12. Zacarias 9:12. Coloca na tela para mim, por favor. Pode ficar em pé que já acabou. Pode ficar em pé. Não para a prática agora. Vamos parar nesse versículo um pouquinho aí, ó. Leia lá, por favor. Leia lá em voz alta, por gentileza. Uma ordem do Senhor para todos nós aqui. Vamos lá. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Porque quando? Não ouvi. Quando? Ainda tem o mesmo ainda, é para enfatizar mais ainda, né? Quando? Hoje mesmo. Quando você vai lá? Hoje mesmo. Hoje mesmo, anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Na outra versão diz assim: voltai à fortaleza, ó cativos da esperança. Eu gosto da palavra cativo da esperança, porque hoje vos anuncio que vos restituirei em dobro. O que é a fortaleza? Fortaleza é o lugar seguro. Fortaleza remete a um lugar seguro. Tem um lado, a Bíblia fala de fortaleza, que o Marcão já ensinou para vocês aqui tantas vezes, de um lugar negativo, que é aqueles traumas da sua vida que você vai encastelando ali dentro, fica preso neles. Mas fortaleza no sentido figurado da palavra é isso mesmo, é um lugar que você entra dentro e se sente preso. Preso por algo negativo ou seguro. Por exemplo, quando você mora num condomínio fechado, com uma segurança, com uma muralha alta, câmera para todo lado, segurança armado na porta. Quando você entra dentro do condomínio com o carro ou de prédio, você entra, você fala, estou seguro agora. Isso é uma fortaleza. Mas não existe fortaleza natural, humana, que seja segura como é a nossa fortaleza, que é Deus. Porque lá em Provérbio 18:1 diz que torre forte, 18:10, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e será socorrido. Então, o Senhor é essa torre forte. Então, o que o profeta está dizendo aí da parte de Deus é: voltai à fortaleza. Quer dizer, se esconda em Deus. Como diz o Salmo 91, aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside no esconderijo do Altíssimo, o que acontece com ele? Descansa. Então essa é a chamada de Deus: voltem à fortaleza, vocês que são cativos da esperança. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que é cativo da esperança. Ele é um prisioneiro da esperança. Ele está cativo. Nada o abala, ele está preso. Vêm as tempestades, ele está preso ali. Preso em quê? Na esperança. A esperança de quê? De que Deus há de restituir todas as nossas perdas. Porque o inimigo veio senão a matar, roubar e a destruir. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, quando você se converte a Ele, quando você retorna a Ele, quando você volta para Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, você entra debaixo desse esconderijo do Altíssimo, dessa fortaleza. Então você se torna um cativo da esperança. E aí então o processo de restituição começa na nossa vida, que leva toda a vida. Tem muitas coisas que ainda não foram restituídas na minha vida, mas eu estou esperando, porque eu sou o cativo da esperança. Sempre quando eu lembro da situação, de uma coisa que não aconteceu ainda, eu lembro, eu sou um cativo da esperança. Eu estou esperando em Ti, Pai. Eu estou esperando em Ti. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira, na saúde.
Porque o que é a doença? É a perda da saúde. Por isso que Jeremias 30:17 diz: porque te restaurarei, restituirei, restituir, te restaurarei a saúde e sararei as tuas chagas. Então, a enfermidade é a perda da saúde. Então, Deus prometeu. Então, quando você toma posse das promessas de Deus, você vive seguro. Porque como ensinou o Bill Johnson, promessa de Deus o que é? Aqui está o seu presente, lá está o seu passado, e lá onde está o meu amigo cinegrafista ali é o seu futuro. Você está aqui no seu presente, você ora a Deus, Ele vai lá no seu futuro, de acordo com aquilo que você está orando, Deus vai lá no seu futuro, porque Ele vive lá, né? Ele vive lá, aqui, tudo quanto é lugar. Então Ele vai lá no seu futuro, estende para você uma promessa, como se fosse uma esteira rolante. Se você foi já no aeroporto, na ala internacional do aeroporto de Cumbica, e os outros aeroportos fora do país, então é mais gigantesco ainda, você vai ver que não tem só escada rolante, tem esteira rolante. Uma vez eu peguei fora do país, eu peguei uma esteira rolante que não acabava mais. Eu só pus a malinha ali e fiquei, e fui indo assim, fui embora. Então, o que é uma promessa? Deus vai lá no seu futuro, desenrola uma promessa para você que é como que uma esteira rolante, para que você suba nessa promessa, agarre-se a essa promessa e seja conduzido por ela até chegar ao seu futuro. Só que nisso tudo tem um processo que você não pode tirar os olhos do autor da promessa. Porque enganam-se aqueles que acham que Pedro andou sobre as águas. Você já ouviu gente pregando isso aí? Pedro andou sobre as águas. Ele não andou sobre as águas. Ele andou sobre a promessa, sobre a palavra que Jesus disse para ele. Porque Jesus, ele desafiou Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que eu vá até ti. Porque eles acharam que era um fantasma. Jesus falou: você está me desafiando? Eu gosto do desafio. Vem. Aí Pedro pegou a palavra, ouviu a palavra, vem. Ele falou: opa, tem uma esteira rolante aqui. Subiu nela e foi. Só que a hora que ele olhou de lado, sentiu o vento, sentiu, ele afundou. Então, você, para ser restituído, você precisa pegar essa promessa, anotar as promessas de Deus, gravá-las, escrever em papéis, colar nos lugares de acesso dos seus olhos e confessá-las diariamente. E aí então você muda a sua oração. Isso aqui é a última dica que eu vou dar da noite para você. Você muda a sua oração. Você deixa de ser pedinte para ser filho. O filho não pede. Presta atenção nisso aqui, parece uma heresia, mas não é. O filho não pede. Filho desfruta. Dá para entender ou não o que eu estou falando? Ou está beirando uma heresia? Deixa eu explicar para você. Vocês têm filhos aqui. Tem lá na fruteira uma maçã, pera, banana nanica, deliciosa. Seu filho fala: mãe, posso comer uma maçã? Ele faz isso, não? Ele come uma, come duas, come três. Ele vai na geladeira, tem um iogurte só. Ele fala: meu Deus, tem mais irmãos, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe. Ele fica pensando nisso. Tem empregada, será que eu posso comer? Mãe, aí liga para a mãe não está em casa. Liga para o pai, manda mensagem, manda um requerimento, um ofício. Ou ele pega e vai lá e toma o iogurte. Ainda deixa o copinho vazio lá dentro, com a tampinha em cima ainda. Presta atenção. Quando você entra nesse estágio de entender que Deus não é um Deus,
Porque deuses, muitos têm. Divindades, tem muitos que adoram. Mas Pai celestial, só quem nasceu de novo e foi transformado em filho. A estes, eu vou falar de novo para você ficar com essa pulga atrás da sua orelha. Eu sei que você vai fuçar na Bíblia. Eu falei isso na comunidade. Tem gente que saiu estrilando de lá, foi mexer na Bíblia, foi querer me questionar. Pode questionar à vontade. Filhos, claro que pode pedir. Estou exagerando aqui uma figura de linguagem. Claro que Jesus disse pedir e dar. Jesus falou, está certo. Jesus só pediu uma vez, lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cara. Das outras vezes Jesus não pediu. Durma com um barulho desse. Ele acessou. No momento de maior crise, o amigo dele, Lázaro, morreu. Ele falou: me leva até lá. As irmãs de Lázaro falaram assim: ih, Senhor, o senhor chegou tarde. Se o senhor tivesse chegado antes, mandamos um recado para o senhor lá. O senhor não viu o nosso WhatsApp? Demorou, agora já está fedendo, está cheirando mal. Jesus disse assim: me leva até ele. Qual foi a oração? Qual foi o pedido que Jesus fez na frente do túmulo de Lázaro? Qual foi o pedido? Você conhece a Bíblia? João 11, 25? Tem algum pedido lá? Como é que foi a oração dele? Alguém sabe mencionar um trecho que falou antes? Pai, primeiro, Pai, graças eu te dou. Bom, diante do túmulo, pedindo, dá graça. Graças eu te dou, porque tu sempre me ouves. E eu não vou orar aqui, eu vou fazer uma oração aqui, Senhor, não é para minha... Pai, não é para... Ele nunca chamou Jesus, Deus de Pai, de Senhor. Pai, não vou fazer uma oração, porque senão não vão crer. Eu vou falar aqui, mas não precisa nem falar. Graças eu te dou, porque tu sempre me ouves. E eu falo não por minha causa, nem pelo nosso relacionamento, mas por causa deles. Então vamos lá, vamos resolver esse negócio. Lázaro, sai para fora. Jesus veio a este mundo para libertar gerações de órfãos neste mundo, para revelar o Pai. Por isso que a bronca dos religiosos, dos fariseus, dos sacerdotes, não era que Jesus fazia milagres, não. É quando ele falava que ele era filho. Aí os caras ficavam endemoniados. E Jesus, no livro de João, ele fala o tempo todo que ele veio revelar o Pai para um planeta órfão. Quando você descobre que você é filho, que você está num processo de restituição, você para de ser pedinte, você começa só a agradecer. Então é assim que nós vamos acabar hoje aqui. Proibido pedir. Ah, mas eu tinha um pedidozinho aqui. Você tinha, ainda bem que falou que você tinha. Levante sua mão e agradeça. Põe o Zacarias 9:12 na tela, por favor, de novo, por favor. Zacarias 9:12. Diga assim comigo: Pai Celestial, nesta noite, nesse dia 26 de janeiro, eu tomo uma providência, eu tomo posse da minha herança, da minha filiação e do processo de restituição que começou na minha vida, desde o dia que eu confessei os meus pecados, que eu tomei posse da minha nova vida. E agora, Senhor, conforme está escrito, eu não vou deixar a minha fortaleza, porque eu vou ficar esperando lá, Senhor. Porque eu sou um cativo da esperança, e eu vou ficar aguardando a restituição em dobro de tudo que Satanás e os demônios têm procurado roubar da minha vida.
eles vão ter que restituir, porque é uma promessa tua, e eu vou te dar graças. E ao invés de pedir hoje, ao invés de pedir amanhã, eu vou me levantar e vou te agradecer. Eu vou dizer: obrigado, Pai, porque a minha restituição já está chegando, e ela será em dobro, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele bem forte.